Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Sérgio, venho trazer uma palavra, uma mensagem para o Maná Diário, a qual, todas as manhãs, o Senhor tem uma palavra para mim e para você, uma palavra profética para o nosso coração. E a palavra para esse dia, chamado hoje, está no livro de Salmos, no seu capítulo de número 5, no seu versículo 1 em diante. E a palavra vai nos dizer assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Somente até aqui. Palavra poderosa para mim e para você. Palavra que nos chama a nos aproximar do Senhor, que nos chama a buscar essa presença de Deus para os nossos dias, para todos os nossos dias. Para que, quando nós acordarmos pelas manhãs, nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós possamos olhar para o alto, nós possamos voltar o nosso pensamento, não só o nosso pensamento, mas todo o nosso ser voltado ao Senhor. O salmista, ele vai especificar uma coisa linda e tremenda que eu e você deveríamos estar fazendo todos os dias. O salmista vai dizer: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende a minha meditação. O salmista estava dizendo aqui que talvez ele tenha passado a noite meditando naquele problema, naquela luta, naquela prova, naquela adversidade. Talvez ele tenha buscado soluções e muitas maneiras, mas pela manhã ele se lembrou do amor, da graça, da comunhão, do poder de Deus, do amor de Cristo ao nosso coração, que Ele é o nosso amigo fiel, que Ele é o nosso companheiro, que Ele é constantemente conosco, que Ele está pronto a nos ajudar, que Ele é socorro bem presente no dia da nossa aflição, no dia da nossa angústia, no dia da nossa necessidade. E no versículo 2 ele vai dizer: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Que nós possamos também, às manhãs, ao invés de muitas vezes discutir, ao invés de muitas vezes sair apressadamente, ao invés de muitas vezes deixar de glorificar o nome do Senhor, agradecer pela noite que tivemos, agradecer pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, agradecer pelo trabalho, agradecer por todas as coisas que o Senhor faz de bom, agradecer até pelas provas, porque as provas são necessárias muitas vezes nas nossas vidas, para que a gente tenha crescimento espiritual, para que a gente se aproxime do Senhor. Então que nessa manhã, antes de você fazer qualquer coisa, de repente se você já fez muitas coisas, talvez você, quando ouvir essa mensagem, já tenha feito muitas coisas na sua vida, mas se você ainda não falou com o Senhor, para um minutinho, fala com o Senhor pela manhã, fala com Deus pela manhã, entrega o teu dia a Ele, entrega o propósito do teu dia a Ele, entrega para Ele aquilo que está sobressaindo, aquilo que está trazendo ansiedade, aquilo que está tirando a paz, está tirando a calmaria, entrega nas mãos do Senhor. Fala para Ele: eu confio no Senhor, eu quero expor, eu quero colocar diante do Senhor, porque eu confio que o Senhor tem uma palavra, uma solução, um caminho para mim, uma direção, para que a minha alma encontre paz. No versículo 3 ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Olha o que o salmista está dizendo para nós. Ele está dizendo que a meditação dele no travesseiro, a meditação dele naquela noite, haverá uma resposta, porque a palavra diz: pela manhã orarei a ti, pela manhã me apresentarei ao Senhor. Se apresente ao Senhor nessa manhã. Não importa da maneira que você está, não importa o que você está vivendo, não importa o momento da tua vida. Porque o momento da tua vida não define quem você é diante aos olhos do Senhor. Então não importa, se apresenta ao Senhor nessa manhã. Se apresenta a Ele. Fala com Ele, dá um bom dia, pede um abraço. Fala para Ele que você confia nele profundamente, que esse problema, essa prova, essa luta, o Senhor tem a solução no tempo dele, na hora dele, mas o Senhor tem um escape, o Senhor tem um socorro. E interessante que o salmista vai dizer que
no versículo 3, ele diz: pela manhã ouvirás a minha voz, o Senhor pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nós temos que vigiar, vigiar, vigiar em tudo, vigiar os nossos passos, vigiar com quem falamos, vigiar com quem nós estamos nos relacionando, vigiar o que está guardando no nosso coração, as coisas que estão descendo ao nosso coração, vigiar os nossos pensamentos, porque nós vamos atrair aquilo que nós declaramos. Se você declara derrota nessa manhã, você vai ter um dia de derrota. Se você declara tristeza, se os seus olhos são maus, você vai atrair o que é mal para você. Vigia, vamos vigiar. Vamos glorificar o nome do Senhor nessa manhã, vamos colocar a nossa oração na presença do Senhor e nos alegrarmos, ainda que você não tenha um motivo para se alegrar. Se alegra nesse motivo que nessa manhã a tua oração é ouvida. Nessa manhã Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua súplica. Que nós possamos ser como salmista, que nós possamos estar diante do Senhor com o nosso coração nessa manhã, que nós possamos fazer do Senhor o nosso refúgio, o nosso socorro, o nosso escape, o nosso descanso. Que nessa manhã o Senhor seja seu fiel amigo, meu fiel amigo. Que Ele seja o nosso Senhor, mas seja também o nosso ajudador, aquele que vai segurar a tua mão nesse dia, aquele que vai te conduzir a uma bênção, uma vitória, aquele que vai guardar aqueles que você apresentar em oração, aquele que vai te entregar a bênção conforme você tem pedido e clamado. Nós vamos vigiar nisso, crendo, permanece crendo e acreditando, que nessa manhã grandes coisas fará o Senhor no meio do teu povo. Que Deus abençoe, que Deus guarde o coração de todos e que o Espírito Santo continue falando no teu coração. É isso que eu desejo para você, desejo para todo o povo de Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.